Boa tarde, queridos irmãos em humanidade. Quero externar o prazer, a alegria e a honra de estar aqui. Agradeço também, claro, a presença de todos, encarnados e desencarnados. Além dos que nos assistem ao vivo ou que nos assistirão depois no YouTube. O tema do nosso estudo palestra de hoje, existe vida após o túmulo? Informo que baseei-me principalmente nas obras do Pentateuco Espírita, no livro Crônicas de Além Túmulo, do Espírito Humberto de Campos, e numa pesquisa feita no site espiritismo.tv/vocabulário/vida após a morte, etc. Iniciando, quero trazer-lhes que Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, trata do exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, das penalidades e recompensas futuras, dos anjos e demônios, das penas, além da situação real da alma durante e depois da morte. No início da obra, Kardec transcreve do livro de Ezequiel o versículo 11 do capítulo 33, a saber: por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. José Herculano Pires, sobre o livro O Céu e o Inferno, faz sábias considerações, das quais fiz um resumo. Em seu número de setembro de 1865, a Revista Espírita, em uma seção bibliográfica, publicara a notícia do lançamento do quarto livro da codificação espírita, O Céu e o Inferno. Estava dado o golpe de misericórdia nos dogmas fundamentais da teologia do cristianismo formalista, tipo inegável de sincretismo religioso com que o cristianismo verdadeiro, essencial e não formal, conseguira penetrar na massa impura do mundo e levedá-la à custa de trabalhos de mitologia comparada que se conhece. O mergulho da humanidade no sorvedouro da humanidade levou-a a um retrocesso histórico só comparável ao do nazifascismo do nosso tempo. A doutrina teológica dos anjos e demônios é prova dupla da análise racional e da pesquisa científica. A conclusão é límpida e certa. Somos demônios quando estamos saindo da animalidade para a espiritualização. E somos anjos quando saindo da humanidade para a angelitude. Milhares de criaturas espirituais observadas, interrogadas, submetidas às experiências mediúnicas, forneceram os tipos psicológicos e morais da escala espírita, numa verdadeira classificação psíquica aplicável não só aos espíritos, mas também à tipologia humana. O livro O Céu e o Inferno antecipou em mais de um século as transformações que ora se operam no seio das várias igrejas. No citado livro, o codificador escreveu ainda: viveremos eternamente, ou tudo estará acabado para sempre. Diga-se àquele que sabe que vai morrer, que ele viverá ou que sua hora foi postergada, que será mais feliz do que já fora, e o seu coração palpitará de alegria.
Pela crença no nada, o homem concentra todo o seu pensamento na vida presente. Essa preocupação exclusiva com o agora o leva naturalmente a pensar em si antes de tudo. Isto é o mais poderoso estimulante do egoísmo. Kardec nos apresenta um exemplo. Um jovem de 18 anos sofria de uma doença que foi declarada incurável. O veredito havia sido: pode morrer dentro de 8 dias ou em 2 anos. O jovem ficou sabendo, abandonou os estudos e se entregou aos excessos de toda a espécie. Quando lhe advertiam a respeito, ele respondia: que me importa se só tenho 2 anos de vida? De que me valeria cansar a mente? Gozo o tempo que me resta e quero me divertir até o fim. Eis a situação e a consequência lógica pertinente à filosofia do niilismo. Mas, se esse jovem fosse um espírita autêntico, certamente responderia: a morte só destruirá o meu corpo, que abandonarei como a uma roupa usada. Meu espírito continuará a viver. Eu serei, numa vida futura, o que fizer de mim mesmo nesta vida. Nada do que tenha adquirido de qualidades morais e intelectuais se perderá, porque isso representa uma conquista para o meu adiantamento. Toda a imperfeição de que me houver livrado será um passo no caminho da felicidade. Minha ventura ou minha desgraça futura dependem da utilização de minha existência presente. Qual dessas doutrinas será preferível? Questiona Kardec. E ele mesmo responde: se a religião é impotente contra a incredulidade, é que lhe falta alguma coisa para combatê-la, de tal maneira que em pouco tempo estaria inevitavelmente superada. O que lhe falta neste século de positivismo, onde se quer compreender para crer, é a sanção das suas doutrinas pelos fatos positivos. E temos forçosamente de optar entre a evidência e a fé cega. No inciso 4, o codificador escrevera: em face desta situação, o Espiritismo vem colocar um dique à invenção da incredulidade, servindo-se não somente da razão e da perspectiva dos perigos a que ela arrasta, mas também dos fatos materiais, ao permitir que se toque com o dedo e se veja com os olhos físicos a alma e a vida futura. Queridos irmãos, na Revista Espírita de julho de 1865, Kardec escreveu: dia virá em que os homens, vencidos pelos males engendrados pelo egoísmo, compreenderão que seguem o caminho errado. E Deus quer que eles encontrem o caminho à sua custa, porque lhes deu o livre arbítrio. O excesso do mal lhes fará sentir a necessidade do bem, e eles se voltarão para este lado, o do bem, como única tábua de salvação. Quem os levará a isto? A fé séria no futuro, e não a crença no nada após a morte. A confiança num Deus bom e misericordioso, e não o medo dos suplícios eternos. Em O Livro dos Espíritos, temos a questão 149,
que sucede à alma no instante da morte? E a resposta não poderia ser mais clara. Volta a ser só espírito. Isto é, retorna ao mundo dos espíritos. Na questão 152, Kardec pergunta: que prova podemos ter da individualidade da alma após a morte? Com a resposta, os espíritos: não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fossem surdos, ouviríeis. Pois que muito a miúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser fora de vós. Kardec nos ensina sobre os diferentes processos de desencarne, agrupando-os quanto ao momento em que se dão e quanto à facilidade ou dificuldade do processo e seus efeitos no espírito. Disse ele: se quando se extingue a vida orgânica, o desprendimento do perispírito for completo, a alma nada sentirá absolutamente. Se nesse momento a coesão dos dois elementos, o corpo espiritual e o carnal, estiver no auge de sua força, produz-se uma espécie de ruptura que reage dolorosamente sobre a alma. Se a coesão for fraca, a separação ou desligamento torna-se fácil e opera-se sem abalo. Se após a cessação completa da vida orgânica existirem ainda pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá ressentir-se dos efeitos da decomposição do corpo, até que o laço, cordão prateado, inteiramente se desfaça. Na questão 155 de O Livro dos Espíritos, Kardec e sua equipe questionam: há uma linha divisória entre a vida e a morte? Vejamos a resposta espiritual. Não, a alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro fugindo da gaiola. Nos incisos 10 e 11 assevera: o homem tem, portanto, três alternativas: o nada, a absorção ou a individualidade da alma antes e após a morte. É a esta última crença que a lógica nos leva irresistivelmente, crença que constitui o fundo de todas as religiões, desde que o mundo existe. A sorte de cada alma deve depender de suas qualidades pessoais, pois seria irracional admitir que a alma atrasada do selvagem e a do homem perverso estivessem no mesmo nível que a do homem do bem e a do sábio. Sem o livre-arbítrio haverá fatalidade, e com a fatalidade não coexistiria a responsabilidade. Todas as religiões admitiram igualmente o princípio do destino feliz ou infeliz das almas após a morte, ou seja, das penas e dos gozos futuros, que resumem na doutrina do céu e do inferno, que encontramos por toda parte. Daí resultam os pontos de fé contraditórios que deram origem aos diferentes cultos e dos deveres particulares impostos por todos eles para referenciar a Deus, por meio dos quais se pode ganhar o céu e escapar ao inferno. Vejamos, irmãos, que a doutrina nos ensina que as verdades são eternas. Tanto é que 500 anos antes de Cristo
Sócrates e Platão já divulgavam ideias muito similares à do cristianismo e à do espiritismo. Podemos então, sem medo de errar, afirmar que ambos os sábios foram precursores dessas duas doutrinas. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, citando um resumo da doutrina dos citados sábios, transcreveu: se a morte fosse a dissolução completa do homem, muito ganhariam os maus, pois se veriam livres ao mesmo tempo do corpo, da alma e dos vícios. Aquele que guarnecer a alma, não de ornatos externos, mas com os que lhe são próprios, só esse poderá aguardar tranquilamente a hora de sua partida para o outro mundo. De duas, uma: ou a morte é uma destruição absoluta, ou é passagem da alma para outro lugar. Se tudo tende a extinguir-se, a morte será uma dessas raras noites em que passamos sem sonhos e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Todavia, se a morte é apenas uma mudança de morada, a passagem para um lugar onde os mortos têm de se reunir, que felicidade a de encontrarmos lá aqueles a quem conhecemos. Meu maior prazer seria examinar de perto os habitantes dessa outra morada e distinguir lá, como aqui, os que são dignos dos que se julgam tais e não o são. No entanto, é tempo de nos separarmos, eu para morrer e vós para viver. Sócrates falando aos seus juízes. Em nota do tradutor, Herculano Pires esclarece: se a religião tivesse sempre seguido o desenvolvimento progressivo do espírito humano, não haveria incrédulos, porque a necessidade de crer está na própria natureza do homem, e ele sempre acreditará, desde que lhe deem o alimento espiritual em harmonia com as suas exigências intelectuais. Ele quer saber de onde veio e para onde vai. Nosso lar. Nos mundos superiores, segundo informam os espíritos mais elevados, os cultos religiosos se fundem numa forma única, simplificada e racional. As tentativas de criação de teorias ecléticas e de construção de templos comuns para diversas religiões em nosso tempo são outros sinais da evolução religiosa. Em nosso país, chegou-se a propor no Congresso Nacional a transformação da Catedral de Brasília num templo destinado a todas as religiões. A proposta foi apresentada pelo deputado espírita Campos Vergai, de São Paulo, mas não teve o devido andamento. O codificador complementa: mas se lhe apresentarem um futuro em condições lógicas, digno em tudo da grandeza, da justiça e da infinita bondade de Deus, ele abandonará o materialismo e o panteísmo, dos quais sente o vazio em seu próprio íntimo. No inciso 14, Kardec escreve que a doutrina espírita sobre o futuro ligará as opiniões divergentes ou incertas e conduzirá pouco a pouco, pela própria força das circunstâncias, a crença a uma unidade baseada na certeza e não mais na hipótese. Realizada
a unificação no tocante ao destino das almas. Será este o primeiro ponto de convergência dos diferentes cultos para a fusão de todas as religiões. Queridos irmãos, assisti no YouTube a uma entrevista onde a entrevistadora questionou o físico e médium Raul Teixeira a respeito da morte. Fiz uns recortes dessa entrevista, trazendo-os aqui para enriquecer nosso estudo. Cláudia Brasil questiona: Raul, morremos, e a partir daí, estamos num longo e profundo sono ou há alguma vida após a morte? Raul Teixeira responde: não, Cláudia. A morte, ao contrário do que muita gente pensa, é a continuidade da vida. Aliás, é a própria essência da vida. Se não houver morte, a gente não tem noção da vida. Morte e vida representam contrastes. A morte é uma libertação para quem viveu se libertando. Ou a morte é uma escravização para quem viveu se escravizando. Entrevistadora: quem é que viveu se libertando e quem é que viveu se escravizando? Raul: viveu se escravizando a pessoa que põe todas as suas fichas nas coisas que vão ficar aqui. É o meu carro, é minha casa, é minha mulher, é meu marido, é meu filho, é meu isso, é meu aquilo. Obviamente, na hora que eu tenho que deixar para trás tudo isto, eu estou escravizado. Ou seja, quando vivemos no mundo usando as coisas sem permitir que essas coisas nos usem. Agora, viveu se libertando quem pensa: eu não sou escravo da minha casa, eu adoro minha casa, mas se tiver que ficar sem ela, eu vou ficar feliz do mesmo jeito, eu vou viver do mesmo jeito. E quanto à família, eu não tenho que pôr na cabeça que meu filho é meu patrimônio, que minha mulher é minha mulher, que meu marido é meu marido. Nós estamos marido e mulher, estamos pais e filhos, estamos irmãos biológicos. Mas em verdade, nós somos membros dessa grande família universal. Então, tenhamos sempre a certeza de que um dia nós vamos ter que atravessar essa grande ponte levadiça do mundo espiritual. Aproximando-me da conclusão, trago-lhes o testemunho de um desencarnado famoso e duplamente imortal. Trata-se do maranhense Humberto de Campos, que, quando na vida terrena, numa votação pública, fora escolhido o príncipe dos prosadores brasileiros. Em seguida, a 8 de maio de 1920, no Rio de Janeiro, fora eleito para ocupar a cadeira 20 da ABL, Academia Brasileira de Letras, aos 33 anos de idade. Ele foi um dos escritores mais populares de sua época. Faleceu com apenas 42 anos. A 5 de dezembro de 1934, numa mesa de cirurgia. O espantoso é que, pasmem, menos de 4 meses após seu desencarne, Humberto de Campos veio, agora espírito livre, igual a milhares de outros espíritos que vieram e continuam vindo, contar-nos que a vida continua após a morte do corpo físico. E começou a ditar inúmeras obras através da psicografia de Chico Xavier. Como autêntico repórter e exímio cronista que fora, ditou a história de um casarão do outro mundo. Crônica esta que é a primeira do seu livro
Crônicas de Além-Túmulo. Dessa crônica, fiz um resumo e reproduzirei para encerrarmos com chave de ouro. Muitas vezes pensei que outras fossem as surpresas que aguardassem um morto depois de entregar à terra os seus despojos. Como um menino que vai pela primeira vez numa feira de amostras, imaginava o conhecido chaveiro dos grandes palácios celestiais. Via São Pedro percorrendo com as suas vistas sonolentas e cansadas os estudos técnicos, os relatórios, os mapas e livros imensos. Como destacado escrevente, presumia-o um velhote bem conservado, confiando os longos bigodes e os fios grisalhos da barba espessa. Talvez o bom apóstolo encontrasse algo de novo, algumas anedotas a respeito de sua vida, fatos do seu tempo de pescarias. Logo que tomei conta de mim, conduziram-me a um solar confortável, como a casa dos Bernardelli, na praia de Copacabana. Nosso mundo é insignificante demais, pelo que pude observar na outra vida. Conforta-me, porém, haver descoberto alguns velhos amigos, entre muitas caras novas. A vida, entretanto, não é mais idêntica à da terra. Minha situação é a de um enfermo que se visse de uma hora para outra em luxuosa estação de águas, com as despesas custeadas pelos amigos. Restabelecendo a saúde, estudo e medito. E meu coração poder descerrar as folhas diferentes dos compêndios infinitos, pulsa como o do estudante novo. Não trago do mundo, Senhor, nenhuma oferenda para a tua grandeza. Não possuo senão o coração, exausto de sentir e bater, como um vaso de iniquidades. Mas no dia em que te lembrares do mísero pecador, que te contempla no teu doce mistério, como lâmpada de luz eterna, fecha os teus olhos misericordiosos e deixa cair nesse vaso imundo uma raiz de açucena. Então, Senhor, plantarás o lírio da paz no meu coração, que ainda sofre e ainda ama. Queridos irmãos, agradeço a gratidão da atenção de todos. Rogo a Deus e a Jesus Cristo que nos conceda uma maravilhosa semana.